Então, continuando, né? Nós estamos falando essa semana sobre o coração quebrado, né? E na quarta-feira, a pastora Renata, ela falou a diferença sobre o coração quebrado e quebrantado. E aí hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o coração quebrado e sobre o coração quebrantado. Eu acredito que todas nós aqui já conhecemos a história de Ana, que é mãe de Samuel. Ana era estéril, não podia ter filhos, né? E ela subia todos os anos lá para Jerusalém, como todo mundo, né? Todos os judeus faziam, né? Que moravam longe, eles subiam para oferecer, né? Os seus sacrifícios, né? Fazer suas orações e tudo mais. E a Ana subia juntamente com o seu esposo e com a Penina. A Penina era outra esposa do seu esposo, que me fugiu o nome dele agora. Na minha cabeça tá, mas eu não quero falar o nome errado. Então, e eles subiam, e Penina ia, né, maltratando, falava que tinha filhos e tal, e ela não tinha, e tal, e tal, e tal. Eucana, se eu não me engano. E, enfim, Ana entra no templo, e ela estava tão amargurada de espírito, tão amargurada no seu coração, que ela começa a balbuciar. Ela mexe a boca, mas não sai som algum. E o profeta Eli, que estava ali, né, o sacerdote Eli que estava ali, ele faz uma leitura errada dela, né? Ele fala assim, né, por que que ela estava tomada no vinho, por que que ela tinha bebido? E aí ela responde para ele, né, que ela não estava tomada, ela não tinha tomado vinho nem bebida forte, ela estava amargurada, ela estava com o espírito amargurado. E aí eu queria falar um pouquinho, né? Ali Eli, né, que era um líder espiritual, né, ele olhou para ela e julgou mal, né, que achou que ela estava embriagada, né. E quantas vezes nós mesmos, né, nós mesmos, outras pessoas, outras mães, né, líderes espirituais nossos, né, da mesma igreja que nós vamos e frequentamos, faz uma leitura errada da nossa situação, né, faz uma leitura errada de como nós estamos, faz uma leitura errada, né, até mesmo nós, né, de acharmos que estamos sozinhas, né, de que nada podemos fazer, nos falta fé, um desequilíbrio, uma frescura. A gente pode achar que é tudo isso, né? Mas muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, né? Que ninguém entende a profundidade, muitas vezes, do nosso cansaço emocional, né? E falando um pouquinho, né, sobre a amargura, o perigo de nós estarmos, né, com o coração amargurado e não quebrantado é porque se Ana tivesse ficado amargurada, ela teria respondido a ele com raiva, né? Ele falou para ela: Olha, mulher, não beba, né? Você está tomada no vinho, você está embriagada com vinho, com bebida forte. Ele fez o mal, né? Uma leitura dela, né? Se ela tivesse amargurada, né, com um coração amargurado, um coração cansado de amargurado, sabe? A amargura mesmo, ela teria respondido a ele com muita raiva, né? Ela teria ido para casa se sentindo injustiçada, até mesmo por Deus, né? Mas por quê? A amargura ela retém a dor e cria um muro. É como se a armadura fosse um bloqueio, né? Fosse uma a amargura fosse um bloqueio, né, um muro que nós criamos ao redor de nós, ao redor do nosso coração, e impede que a dor saia, mas a dor fica ali, e a ferida fica ali, né? Gera, vamos supor que gera sobre uma ferida, uma casca, mas por baixo dessa casca, a ferida ainda tá ali, né? Tá cheia de pus, precisa ser curada, precisa ser tratada, precisa ser limpada, né? Tirada toda aquela casca que gerou por cima para poder ser limpa, para que seja a cura. E a amargura, ela faz essa casca, mas embaixo ela não foi tratada. Ela ainda tá ali, né? O quebrantamento é a entrega da dor, é a entrega à dor, né? Você vai entregar essa dor ao Senhor, né? Ana, ela não fingiu que estava tudo bem. Ela não fingiu que estava tudo bem. Ela simplesmente ela disse ao Eli, né, a Eli, né? Olha, eu não estou embriagada, não bebi bebida forte, eu estou amargurada. E estou orando, estou colocando, né? E ela continua ali falando, é como se nós estivéssemos falando uma para as outras aqui. Ela estou orando, estou colocando para fora. E é isso que a gente faz. Um coração quebrantado, ele derrama o conteúdo, independente do que está ali dentro, nos pés de Jesus, né? Porque ele sabe
que esse derramar, essa entrega, não vai gerar essa casquinha por cima da nossa ferida, da nossa amargura, mas que por baixo vai estar com pus, vai estar sangrando, vai estar fedida, vai gerar realmente a cura, né? É, e Deus, ele não vai se assustar com o que tem dentro da nossa alma, né? Com o nosso medo, com a nossa frustração, ele não vai se assustar com o nosso cansaço, ele não vai se assustar com aquilo que está aqui dentro, porque ele se preocupa com o que está aqui dentro. Na quarta-feira nós vimos muito sobre isso, né? A pastora ela estava falando que realmente Deus ele se preocupa com as nossas emoções. Ele se preocupa tanto que tem tantos e tantos versículos, porém ele vai curar um coração quebrantado. Que não retém aquela dor, mas que entrega aquela dor para ele. Um coração que entende o que está acontecendo, um coração de rendição, um coração rendido ao Senhor, né? A amargura vai vir? Vai vir. A dor vai vir? Vai vir. Pessoas vão fazer uma leitura errada sobre nós? Sim, vai acontecer. Mas como é que a gente vai resolver essa situação interna no nosso coração? A gente vai segurar essa dor ou nós vamos entregar essa dor? Né? É isso que nós temos que sempre pensar, sempre ter no nosso coração. Se nós vamos reter essa dor, guardar essa dor para que ela forme aquela casquinha sobre a ferida, mas a ferida continue aberta, ou nós vamos entregar para que essa ferida seja de fato curada, né? É, depois a gente continuando lendo lá, tá lá a história de Ana, tá lá em 1 Samuel, a partir do versículo 1, tá? E aí em 1 Samuel 1, a partir do 18, diz que a mulher foi pelo seu caminho e comeu, e o seu rosto já não era triste. Quando nós não retemos a dor, quando nós entregamos aquela dor, quando nós entregamos a nossa amargura ao Senhor, aquele que de fato pode nos curar, o nosso coração, o nosso rosto já não é mais triste, o nosso rosto ele já brilha diferente, ele já fica um rosto diferente, né? Ana, naquele momento em que ele viu a Ana orando daquele jeito, somente mexendo a boca, e ele a teve, né, como uma bêbada, uma embriagada, e ela explicou para ele o que que ela tinha, ele pegou e falou assim: vai em paz, né, que Deus conceda o desejo do teu coração. Mas o Eli não sabia o que que era. E ali ela já não estava grávida, né? Tipo, ela saiu dali do tempo grávida. Ela não estava grávida, né? O problema da Ana, que era a infertilidade, não foi resolvido ali. Ainda não tinha sido resolvido, né? Mas o interior dela já tinha sido restaurado, né? O Senhor curou o interior da Ana, né? O nosso encontro de hoje não é para a gente ter fórmulas mágicas do que fazer para que nosso interior seja curado, para que os nossos problemas sejam resolvidos, né? Com os nossos filhos, principalmente os problemas com os nossos filhos, né? Mas é para que, ao derramarmos a Deus, né, a nossa alma, ao entregarmos a Deus a nossa dor, o nosso rosto e o nosso coração recebam alívio do céu, receba alívio do Senhor, né? Que somente o Senhor pode nos dar, né? Eu queria fazer uma pergunta para nós mesmos, né? O que hoje nós trouxemos, né, dentro da nossa alma? O que nós trouxemos dentro do coração, né? É uma dor de gerações, vamos colocar assim, de desde a sua infância, e que você acha que está tudo resolvido, mas toda vez que acontece aquela situação que acontecia na sua infância, aquela situação, aquela dor que está com aquela casca, que está calcificada, vamos colocar assim, aquela casca por cima, mas ainda por baixo está sangrando, está ferido mesmo, tá viva aquela ferida, ou você quer reter essa dor, guardar essa dor, porque você tem medo, muitas vezes a gente tem medo de ser restaurada, de entregar essa dor, né? O que que a gente vai fazer sem ela? O que que a gente vai fazer sem esse escudo, vamos colocar assim, né? A gente precisa literalmente entregar para o Senhor. Né? Entregar, dar ao Senhor essa dor, entregar para o Senhor essa dor, para que nós possamos hoje viver uma vida, aquela vida em abundância que o Senhor nos prometeu, né? Aquela vida com uma mentalidade renovada, com a mudança de mente, né? Enquanto a pastora Renata falava, aquilo foi tocando muito meu coração, porque como é que eu posso me livrar dessa dor? Porque muitas vezes a gente, né, em relação aos nossos filhos mesmo, né? Quando nós éramos crianças, juntamente com a nossa mãe, ou depois de adolescência, enfim, algumas coisas nos marcaram, né? Algumas coisas marcaram. E eu tenho orado todos os dias pedindo ao Senhor, Senhor, me cura. Senhor, eu perdoo minha mãe.
Eu perdoo meu pai, sabe? Eu não quero retê-los, eu não quero segurar. A gente já falou sobre isso lá atrás. É como se a gente estivesse segurando o pescoço daquele que nos feriram, e aí a gente fica carregando aquele peso imenso, né? E não se sente livre e não tem o prazer de viver a vida em abundância que o Senhor tem, por medo. Por medo do desconhecido, por medo do ser liberta, por medo do viver uma vida sem, vamos colocar, sem problemas e achar que tá tudo errado, achar que, né, que tem problema viver uma vida sem problemas ou sem se preocupar tanto com aquele problema, né? Viver uma vida no meio do caos, mas que a paz que o Senhor fala que Ele nos dá na palavra, a paz que excede todo entendimento, tem guardado o nosso coração e a nossa mente. Então a gente está leve, então a gente tem buscado do Senhor, então a gente pode ter uma vida alegre em meio ao caos, em meio a tantas e tantas coisas, né? Então hoje eu convido você, mãe, né, a entregar essa dor. E eu convido você também a orar pelos seus filhos nesse sentido, pedindo para que o Senhor venha ali trabalhar no coração deles, né? Trabalhar no interior deles, trabalhar no sentido deles poderem também entregar as dores, porque nós causamos dores na vida dos nossos filhos também, às vezes uma correção, né? Às vezes algo que a gente fala um pouco mais firme machucou o coração dele, então a gente quer pedir para o Senhor que venha curar, que venha limpar essa ferida, que venha tirar essa casca e curar, para que nós e os nossos filhos, né, possamos viver uma vida em abundância, a vida que a abundância que o Senhor nos dá, né? A palavra fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Muitas de nós não temos vivido vida, muito menos em abundância, porque não quer liberar, quer reter, sabe, com medo do desconhecido, com medo de não ter algo para se segurar, e aí não, quer se reter naquilo. Mas hoje eu quero dizer para você, né, entregue. Confesse ao Senhor, confesse, admita o cansaço, admita a amargura, Senhor, estou amargurada. Senhor, toda vez que tal situação acontece, é como se fosse um gatilho. Eu grito com os meus filhos, sabe? Eu brigo com as minhas filhas, eu brigo com todo mundo na minha casa, eu me fecho, eu me tranco, né? A pastora também falou sobre algumas coisas, né? Alguns motivos ali, ela foi falando, né? Aquele silêncio, né? Aquela falta de resposta, e isso acontece muito, vamos supor, isso acontece muito. Tal coisa acontece é um gatilho para que eu fique em silêncio, para que eu fique quieta, para que eu me feche, para que eu me amargure e fique ali com a cara emburrada, a cara fechada, né? E hoje a gente vai entregar isso ao Senhor, a gente vai confessar isso, né? A gente vai admitir que temos passado por isso e nós vamos entregar isso, nós vamos derramar isso aos pés do Senhor. Lembra daquela mulher, se eu não me engano é Maria, que pegou um frasco de alabastro, aquele perfume bem caro naquela época, e ela quebrou aquele frasco e jogou sobre os pés de Jesus, ela ungiu os pés de Jesus com aquele frasco. É a mesma coisa que nós podemos fazer hoje, pegar esse frasco da nossa armadura, da amargura, da dor, né, do silêncio, da falta de perdão, que está no nosso coração, que está nos segurando, que está nos amarrando, e quebrar os pés de Jesus, entregar a Jesus, né? E aí nós vamos clamar por cura, porque lá em Salmo 147:3 diz, né, que o Senhor ele cura os quebrantados de coração. Ele cura, ele restaura os quebrantados de coração e ele cura as suas feridas. Então que hoje nós venhamos sempre pensar em ter um coração quebrantado e não um coração amargurado. Um coração quebrantado, hoje nós vimos um pouquinho da diferença de ter amargura, amargura é reter a dor, e um coração quebrantado é entregar a dor, entendendo que a entrega é melhor do que reter, né? Eu não preciso segurar essa dor para mim. Não, eu não preciso. Eu posso entregar ela para o Senhor. Eu posso viver uma vida leve, uma vida alegre, uma vida sem confusão mental, sem confusão no meu coração. Problemas nós teremos? Sim, nós teremos. A palavra do Senhor já nos diz: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Então, através de Jesus, nós também somos mais do que vencedoras. Através de Jesus, nós podemos sim viver uma vida em abundância de todas as coisas, em abundância de alegria, em abundância de prosperidade, em abundância de saúde. Nós podemos sim, nós precisamos sim colocar isso diante do Senhor, né? Admitir, gerar ali uma confissão e entregar ao Senhor e clamar pela cura. Clamar, Senhor, olha, quebranta o meu coração. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Então, meu coração está aqui quebrantado, Senhor, eu tenho sentido muito cansaço, cansaço espiritual, cansaço físico, cansaço emocional. Tenho pensado em desistir, mas eu não quero fazer isso, Senhor. Eu quero entregar isso para o Senhor. Eu quero tirar isso que está me atrapalhando em viver a vida que o Senhor tem para mim, para os meus filhos dentro da minha casa. Porque nós vimos lá, né, uma mãe
que sangra, ela vai sangrar sobre os seus filhos. Uma mãe que é curada, ela vai curar o coração dos seus filhos, né? Então que hoje nós venhamos deixar, né, esse sangrar e buscar a cura no Senhor, né? Entregar para que os nossos filhos também entreguem e clamar pelas nossas vidas e clamar pela vida dos nossos filhos, né? Pedindo a Deus que venha gerar neles, né? Esse coração quebrantado que entrega a dor, que entrega os vícios, que entrega os problemas que eles têm para viver a vida que o Senhor tem para eles. Amém? Eu vou fechar minha câmera para nós orarmos. Então, em nome de Jesus, se você pode, abre o seu microfone agora. Levante um clamor pela sua vida. Confesse esse problema que você tem no seu coração. Confesse o seu cansaço. Confesse a sua amargura ao Senhor, né? Entregue ao Senhor. E aí você vai pedir pela sua cura e pela cura dos seus filhos, pela cura do coração dos seus filhos, para que Deus gere o coração quebrantado. Amém? Vamos orar? Paizinho, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, por essa direção, ó Pai, que é tão maravilhosa. Obrigada, Obrigada, Senhor, meu Deus, por cada irmã que aqui está, ó Pai, porque eu sei, ó Deus, que a tua palavra Senhor. ela vai atingir, Senhor Deus, o coração dessas mães, ó Pai. Ela vai Então atingir o vamos, coração meu dos filhos Deus, que te aqui estão damos refugiados por graças, elas. meu Deus, por Senhor, meu estar Deus, neste nós momento na tua louvamos e engrandecemos o nome presença. do Senhor. Senhor Porque o Deus de Senhor está poder, Deus conosco, de o Senhor glória, está nos Senhor. direcionando. Meu Deus, Muito como eu já obrigado, orei Senhor, hoje por pela mais manhã, uma eu noite quero mais uma vez, em ó tua Pai, colocar presença, diante de Ti o meu Senhor, nos coração. Senhor, eu quebrantar em quero tua ser de fato presença, nos livre. Senhor, eu quero esvaziar, ter uma Senhor. vida, Pai, leve Deixar diante do Teu tudo no teu altar. altar Pai, eu quero nessa entrar noite, pela porta Senhor, meu estreita, eu Deus, quero todo andar pelo caminho árduo, ressentimento, Senhor Deus. toda E a mágoa, amargura, Senhor Deus, a pensamento, dor, ó Senhor, Pai, meu Deus, que que eu querem tenho nos segurado no meu turbar, coração, Senhor nos Deus, me fazer impede de caminhar desistir, por esse Senhor. caminho. Me Nessa noite impede, quero Senhor Deus, de apresentar entrar ao pela porta que é Senhor todo estreita. Senhor, medo, eu não quero Senhor, nada, Pai, eu não quero carregar toda nada que não seja a glória do insatisfação, Senhor, que Senhor, não seja, Senhor Deus, que a eu tua carrego o palavra meu no meu coração, coração, venha que não seja, limpar, Senhor Deus, venha acreditar na tua purificar, palavra. Senhor, em Pai, a nome tua de palavra ela é viva e Jesus, ela é Pai. eficaz. Quando o Venha nos Senhor dar diz, ó Pai, que o vitória, Senhor Pai, nas cura, o nossas Senhor olha causas, para as nossas Senhor, emoções, ó Pai, em o nome Senhor de olha para o nosso Jesus, coração, ó Senhor, Pai, eu visita a nossa acredito. Eu debilidade, acredito, somos Senhor, meu Deus, eu frágeis, Pai. acredito, porque Jesus Somos ele veio como frágeis, meu forma de Deus. homem. Nós Jesus ele se recebemos do despiu Senhor da que é sua glória, ele se poderoso, despiu da sua que pode nos majestade e moldar, veio, que ó Pai, na pode forma nos de homem fazer para como mostrar, deseja o para que pudesse, Pai, Senhor. Meu viver Deus, as nossas quantas emoções, viver, situações, Senhor Deus, o Pai, nosso coração, querem nos viver o nosso deixar, meu corpo, ó Deus, Pai, com o que é, ó coração Deus, um corpo aflitido. corruptível, ó Deus, mas que em nome Espírito de Santo Jesus, ó de Pai, Deus, todas as mães esse que aqui Senhor é estão, juntamente com seus restauração. filhos representados, ó E é Pai, justo, nós Senhor, iremos cura, que o viver, ó Deus, Senhor um coração sara, quebrantado, um sara, coração contrito e Senhor, quebrantado. para que Deus, nós nós não louvemos o queremos teu mais viver um nome. coração Sara-nos, amargurado, ó Pai. Deus, Vem, Senhor Deus, com a tua interiormente, palavra, vem, até Senhor aquilo Deus, que com o teu nós não espírito, vem, Senhor Deus, com conhecemos. as tuas mãos, ó Pai, limpando os nossos Senhor é corações, poderoso para limpando, Senhor sondar Deus, e o nos nosso coração. conhecer Oh, Deus Santo, intimamente, que o Senhor Pai. venha tocar, Espírito Em Santo de Deus, nome de toca no coração Jesus, de Senhor, cada nos mãe, conceda a toca no coração de vitória, cada mãe que aqui nos está, Senhor conceda a Deus, para que graça, possamos Pai, de confessar a adorar Ti, o ó Pai, o Senhor, nosso de nos cansaço, confessar a esvaziar, Ti, Senhor Deus, a Senhor, nossa dor, completamente, confessar a Ti, ó Deus, a nossa de toda amargura, confessar a ferida, de Ti, toda Senhor Deus, a mágoa, zombaria que de nos sofremos, ó Deus, esvaziar de muitas todo vezes, medo, confessar a Pai, Ti, de Senhor Deus, entregar o teu altar. Que a nessa esse noite desejo que venhamos temos, muitas vezes, ó depositar Deus, no de teu segurar altar, essa dor, porque Senhor. não nos Oh, abandona, Senhor Pai, ao redor do nosso querido, coração, nos crendo, fere. Pai, Ó Deus, ela que o nos Senhor mantém, fará muitas grandes vezes, ó Deus, coisas, com um sentimento crendo de que que o estamos